É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Neste audiobook, você encontrará uma seleção cuidadosamente compilada de inspiração divina, trazida à luz por uma mensageira dotada de profunda sabedoria e compaixão. Ellen Goldwhite, uma notável serva de Deus, foi agraciada com visões e revelações que abençoaram inúmeras vidas ao redor do mundo. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3. Seção 2. Princípios de inspiração. Nossa confiança naquilo que chega até nós como mensagens inspiradas por Deus se baseia em nossa fé em Deus e Sua Palavra, bem como na obra persuasiva do Espírito Santo em nosso coração. Também se baseia na observação de profecias que se cumpriram e estão se cumprindo, e nos frutos dessas mensagens em nossa própria vida e na vida de outros. A influência dos conselhos sobre o desenvolvimento e a obra da Igreja proporciona evidências adicionais de sua origem sobrenatural. O conhecimento de alguns aspectos da inspiração e revelação ajuda a suster essa confiança. Podem ser encontrados em expressões frequentemente incidentais usadas pelos próprios escritores inspirados. Tais palavras que mantêm nossa confiança aparecem na Bíblia bem como nos escritos de Ellen G. White. A introdução da autora em O Grande Conflito muito tem contribuído para a nossa compreensão de sua inspiração. De vez em quando, o patrimônio literário White tem trazido a lume declarações de Ellen White, tanto de seus escritos publicados como não publicados, relacionados com o assunto da revelação e inspiração. Essas declarações usadas frequentemente, de par com material que ainda não tinha sido publicado, são agora reunidos nesta seção intitulada Princípios de Inspiração. Como no caso dos escritores bíblicos, Ellen White só faz alusões incidentais às suas visões. Só explica sucintamente como lhe adivinha a luz e como foram transmitidas as mensagens. Essas alusões incidentais que aparecem em diversas fontes e que frequentemente consistem apenas de algumas linhas, são agora pela primeira vez juntadas neste volume, Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 4. A primazia da palavra. A relação dos escritos de Ellen G. White para com a Bíblia reconhecida no primeiro livro. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Não para tomar o lugar da palavra. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. Obter provas da Bíblia. No trabalho público, não torneis proeminente nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. Uma assim, diz o Senhor, é o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus, que dá instruções à irmã White. Primeiro os princípios bíblicos, depois os testemunhos. Meu primeiro dever é apresentar os princípios bíblicos. Então, a menos que tenha sido efetuada decidida e conscienciosa reforma por aqueles cujos casos me foram apresentados, preciso apelar pessoalmente para eles. A obra de Ellen G. White não é diferente da obra dos profetas bíblicos. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos.
Nestes dias ele lhes fala por meio dos testemunhos de seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter. A Bíblia e o Espírito de profecia têm o mesmo autor. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. Estes não devem ser torcidos e levados a indicar o que o homem quer que indiquem, para cumprir as ideias e os sentimentos do homem, para levar avante os seus desígnios sob todos os riscos. Relação dos escritos de Ellen G. White para com a Bíblia. A luz menor. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Provado pela Bíblia. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Isaías declara: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, verso 20. Não para proporcionar nova luz. O irmão J procura confundir os espíritos, esforçando-se por fazer parecer que a luz que Deus nos concedeu por meio dos testemunhos constitui um acréscimo à palavra de Deus, mas com isto apresenta os fatos sob uma luz falsa. Deus ouve por bem chamar por este meio a atenção de seu povo para a sua palavra, a fim de conceder-lhes uma compreensão mais perfeita da mesma. A palavra de Deus é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido, e pode ser compreendida de todo o que sinceramente deseja entendê-la. Mas não obstante isso, alguns que dizem fazer da palavra de Deus o objeto de seus estudos são encontrados vivendo em oposição direta a alguns de seus mais claros ensinos. Daí, para que tanto homens como mulheres fiquem sem escusa, Deus dá testemunhos claros e decisivos a fim de reconduzi-los à sua palavra que negligenciaram seguir. A palavra de Deus está repleta de princípios gerais para a formação de hábitos corretos de vida, e os testemunhos, tanto gerais como individuais, visam chamar a sua atenção particularmente para esses princípios. Testemunhos para trazer lições simples da palavra. Nas Escrituras, Deus expôs lições práticas para governar a vida e a conduta de todos. Mas conquanto ele tenha dado minuciosas instruções a respeito de nosso caráter, conversação e conduta, em grande parte suas lições são negligenciadas e desprezadas. Além das instruções em sua palavra, o Senhor tem concedido testemunhos especiais a seu povo, não como uma nova revelação, mas para que possa apresentar-nos as claras lições de sua palavra, a fim de que sejam corrigidos os erros e indicado o caminho certo para que toda a alma fique sem escusa. Ellen White foi habilitada para definir claramente a verdade e o erro. Naquele tempo, depois do desapontamento de 1844, erro após erro procurava forçar entrar entre nós. Pastores e doutores introduziam novas doutrinas. Nós estudávamos as Escrituras com muita oração, e o Espírito Santo nos trazia ao Espírito a verdade. Por vezes, noites inteiras eram consagradas à pesquisa das Escrituras, a pedir fervorosamente a Deus sua guia. Juntavam-se grupos de homens e mulheres pios para esse fim. O poder de Deus vinha sobre mim, e eu era habilitado a definir claramente o que era verdade e o que era erro. Ao serem assim estabelecidos os pontos de nossa fé, nossos pés se colocavam sobre um firme fundamento. Aceitávamos a verdade ponto por ponto, sob a demonstração do Espírito Santo. Eu era arrebatada em visão, e eram-me feitas explanações. Foram-me dadas ilustrações de coisas celestiais e do santuário, de modo que fomos colocados em posição onde a luz resplandecia sobre nós em raios claros e distintos, para corrigir o erro e especificar a verdade. Escrevi muita coisa no diário que tenho mantido em todas as minhas viagens, e deve ser apresentado ao povo se for essencial, mesmo que eu não escreva mais nenhuma linha. Desejo que apareça o que for considerado conveniente, pois o Senhor me deu muita luz que desejo que as pessoas tenham, porque há instruções que o Senhor me tem dado para seu povo.
É luz que eles devem ter, regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Isto deve ser agora apresentado ao povo, porque foi dado para corrigir erros e para especificar o que é verdade. O Senhor revelou muitas coisas que indicam a verdade, dizendo, portanto, este é o caminho, andai por ele. Os testemunhos nunca contradizem a Bíblia. A Bíblia deve ser o vosso conselheiro. Estudai-a e os testemunhos que Deus tem dado, pois eles nunca contradizem sua palavra. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Cristo e Belial não se unem. A respeito de citar a irmã White. Como pode o Senhor abençoar os que manifestam o espírito de não me importa, que os leva a andar em sentido oposto à luz que o Senhor lhes deu? Não solicito, porém, que acateis minhas palavras. Ponde a irmã White de lado. Não citeis outra vez as minhas palavras enquanto viverdes, até que possais obedecer à Bíblia. Quando fizerdes da Bíblia vosso alimento, vossa comida e vossa bebida, quando fizerdes de seus princípios os elementos de vosso caráter, conhecereis melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vós neste dia. Não repitais o que eu declarei afirmando. A irmã White disse isto, e a irmã White disse aquilo. Descobri que o Senhor Deus de Israel diz, e fazei então o que ele ordena.